Boa tarde, meus amigos. Ficamos na iminência aqui de trazer o texto do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Vou ler o texto para ficar mais fácil depois da gente conversar sobre ele. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar o censo a César? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe apresentado um denário, se perguntou Jesus: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos fazer aqui algumas considerações. Uma delas é tentar resumir essa frase de Jesus que diz assim: Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Poderíamos traduzi-la dizendo: Dai aos homens as coisas que são dos homens e a Deus as coisas que pertencem a Deus. Aqui nós vamos iniciar e logo de cara nós percebemos que Jesus faz uma quase assim, coloca o cristão em dois mundos. No mundo terrestre, com todas as obrigatoriedades, né, civis, como cidadão, e o mundo celeste, com todas as implicações que isto acarreta. E veja que no texto faz uma referência de que os fariseus se uniram com os herodianos. Então, os herodianos eram um partido mais ou menos composto por soldados romanos que simpatizavam com a ideologia de Herodes. Né? Herodes tiveram uma posição, tiveram vários Herodes, e naquele período de Jesus era o tetrarca que estava no comando. E os fariseus, como religião e defensores da Bíblia, da antiga, né, da Vulgata, dos códigos de Moisés, eles então faziam o possível para contrariar e tentar pegar Jesus numa circunstância qualquer. Aí por que a gente diz isso? Porque Jesus contrariava as leis de Moisés, as leis mosaicas. Ele deixou bem claro: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Mas isso ele estava se referindo à lei de Deus, não à lei de Moisés. Tanto que a lei de Moisés exigia de que se você entrasse, fosse sentar a uma mesa, teria que lavar as mãos, teria que lavar os pés, teria todo aquele rigor que está muito mais ligado à estética, à higiene, às coisas do dia a dia, do que propriamente na conduta moral. E eles então se reuniram com os herodianos e bolaram uma maneira de contrapor ou contrariar Jesus numa armadilha sórdida, né? Daí que Jesus, na resposta, logo adjetiva, né? Hipócritas, porque não tinha outra palavra para poder
iniciar aquele diálogo. E naquele momento que eles articulam junto com os herodianos, eu acredito que tenha sido mais ou menos assim. Se Jesus disser que sim, devemos pagar o tributo a César, se ele dissesse que sim, como é que ficaria a relação dele com os judeus que aguardavam o Messias que o pudesse tirar daquela oposição, daquela opressão que Roma exercia sobre toda a Judeia? Então eles aguardavam, os judeus, um Messias que pudesse libertá-los daquela situação de cobrança. E isso, eles aguardavam que se Jesus dissesse que sim, que pagaria, então provavelmente perderia ali aquele elan, aquele vínculo com os judeus, e muitos dos judeus, digamos de passagem, passaria a estender esse comentário, e ele perderia força no decorrer dos tempos. Então provavelmente ele não tivesse conseguido concluir o trabalho dele. Se Jesus dissesse que não pagaria, então os fariseus, aproveitando os herodianos, que eram soldados romanos, e alguns estavam na ativa, poderiam prendê-lo justificando de que Jesus estava se rebelando contra o Estado Maior, contra Roma. E por essa razão eles o prenderiam. Então, de uma maneira ou de outra, eles articularam uma forma de que Jesus seria pego, ou seria contrariado pelo que os judeus aguardavam, ou seriam surpreendidos com a resposta, e os herodianos estavam ali prontos para prendê-lo. Daí a gente entende a resposta de Jesus, que já parece que já sabia qual era a intenção deles, e logo de antemão os chama de hipócritas, né? Fazendo-os calar diante daquela resposta extraordinária. Porque nem os tolos dos fariseus, e muito menos os herodianos, aguardavam uma resposta tão reflexiva e ao mesmo tempo tão fundamental para aquela circunstância, né? Ele nem adotava uma postura positiva e nem uma postura negativa. Só deixou bem claro: o que pertence a César, devolve a César, porque não interessa. O que pertence a Deus, lá conceda a Deus. Aqui nós vamos fazer aqui uma contextualização que eu acho assim importante a gente refletir. A moeda de César é uma moeda temporal, é o tempo. O governo de César ia passar, como o governo de Tibério, como o governo de Herodes, todos eles iriam passar, e sabiam disso. E aquela moeda era o símbolo da transição, da temporalidade. Já Jesus aproveita a circunstância, porque em todos os momentos dele, ele sempre aproveitava para ensinar. Nós vimos a permanência da moeda divina, porque era aquela moeda que daria continuidade após o decesso físico. Ou seja, mesmo que você viesse a morrer ou a desencarnar, na nossa visão espírita, essa moeda então passaria a ter o valor dela, que é a moeda divina. Enquanto você transitasse na vida terrena, estava em voga a moeda de César. Mas quando você transitasse para o mundo espiritual, ali passaria a vigorar a moeda celeste. Mas
existem vários momentos, situações em que a moeda temporal ela tem implicações diretas ou indiretamente no aspecto moral. Vamos fazer um exemplo aqui alguns exemplos básicos. Vamos imaginar que como cidadãos que somos, eu tenho que pagar meu imposto de renda. Então eu digo para mim ou para o meu contador e diz assim, olha, eu quero pagar o imposto de renda, mas não quero pagar ele na totalidade que deveria pagar. Eu quero que arranjemos uma maneira de burlar o governo para que eles não tenham que eu não tenha que pagar todo o valor devido. Lógico que quando você pensa nesse montante, nesse valor, o que é que implica esse dinheiro, apenas aqui fazendo uma análise bem rápida, né? O dinheiro, o que é que vai implicar esse dinheiro? Implica na saúde, implica na educação e na segurança do país inteiro. Se esse montante, se esse valor serve e é utilizado para esses recursos, quando você afirma que não quer pagar ele na totalidade, que tipo de conduta você está tendo? Vamos imaginar uma outra situação. Eu estou num ambiente comercial qualquer, dou o dinheiro para alguém, essa pessoa me dá um troco, e o troco veio a maior. Então eu faço de conta que aquele troco está correto e coloco ele no bolso como se nada tivesse acontecido. Mesmo sabendo que aquele troco, para aquela pessoa que passou, normalmente um empregado de uma loja, e aí passou aquele troco errado, a maior, ela vai ter que prestar conta. Então essa pessoa vai ter que pagar por você o que você não quis informá-lo de que você estava levando a maior. Então alguém vai ter que pagar esse preço. Uma outra situação. Isso equivale também à primeira questão, que quando você não quer pagar o teu imposto de renda, alegando que nós vivemos num país corrupto, que não vale a pena pagar, porque esse dinheiro dificilmente vai chegar nos destinos, e você então anula essa sua obrigação da totalidade, deixando de pagar no total e se reservando a pagar apenas aquilo que você acha devido. Então, tem aquela questão particular, né? Quem é o corrupto nesse momento? E aí a gente vai para um terceiro caso, que é, imagina que você está andando pela rua e se depara com uma caixa, que um carro passou, deixou cair sem querer, alguém passou e deixou um pacote cair no chão, e você pegou esse pacote e quando se deu conta, tinha um volume muito grande de dinheiro. E o que você faria nesse momento? Procuraria saber de quem é aquele pacote, ou simplesmente colocaria o pacote dentro de uma bolsa e iria embora para casa? Essas são questões que estão ligadas à questão temporal, o imposto de renda, o troco errado, o volume que você pegou indevidamente. São coisas temporais, são coisas que passam. Mas intrinsecamente naquela ação está uma atitude, uma ação moral. É aí que está a pegadinha, né? Sempre temos a ideia, e a gente ouve isso com muita frequência, dizer assim: ah não, a pessoa me deu um troco errado, botei no bolso e fui embora. Você tem que ser esperto, né? Você tem que estar ligado, tem que cultural.
E até onde vai esse simbolismo cultural? Até onde vai o ser humano esperto? Veja que nós colocamos 3 situações, em todas elas estão implicando situações morais. E aí nós entramos na segunda moeda, que é a moeda divina, a moeda celeste. Nós não levamos daqui, todos nós sabemos, nada que diz respeito ao mundo material, a primeira moeda. Mas levamos tudo o que diz respeito à segunda moeda. Então a questão ela é bem simples de refletir. Ou você age de maneira correta na vida, sempre pautado na moralidade, daí que os espíritos na questão do livro dos espíritos, que me lembro já o nome da questão, em que Kardec pergunta qual o modelo que devemos seguir, e os espíritos são bem incisivos, bem claros, e praticamente é a menor resposta do livro dos espíritos, Jesus. E se você for analisar a conduta e a vida de Jesus, é totalmente baseada na conduta moral mais alta. Não tem meio termo, não tem discussão, não tem ou é sim, como ele próprio havia dito, ou não. Não existe o meio termo, não existe estar em cima do muro. Não existe você ter uma atitude hoje e amanhã ter outra diferente porque a circunstância é diferente. É a mesma. Você age daquela maneira em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no ambiente familiar, da parentela, seja junto com a sua vizinhança, ou seja, seja numa faculdade que você esteja fazendo, em qualquer situação, você ter a mesma postura. Eu acho que o fato do conhece a ti mesmo entra numa importância muito grande nesse momento. Porque quando você começa a perceber as suas variações emocionais, na sua variação de humor, então você começa a ter um pouco mais de vigilância. E essa vigilância não é para que você fique se constrangendo a cada momento, a cada circunstância, a cada situação que ocorre, mas para que você se policie para que uma situação que você se veja, como no exemplo lá do troco errado, você não seja levado em nenhum momento a pensar em não devolver aquele troco para a pessoa. Que isso não, por hipótese alguma, aquilo faça parte da sua vida. Evitar qualquer tipo de situação que isso venha depois a te constranger. Sim, te constranger porque mais à frente você vai parar e a tua ficha vai cair. Aí eu imagino o seguinte, algumas pessoas têm me dito assim, por que Deus não permite que os espíritos possam massificar a presença deles no mundo e se fazer mais presente em nossas vidas, nos conduzindo de maneira correta na vida? A primeira questão aí tem a questão do livre-arbítrio. Você praticamente perderia o direito do seu livre-arbítrio. A outra questão, porque o livre-arbítrio ele implica em você tomar a decisão e não outra pessoa tomar por você. Uma criança, até uma certa idade, não podemos obrigar ou exigir que ela tenha uma atitude amadurecida e que ela tome uma atitude responsável, porque ela não tem esse livre-arbítrio ainda, para essa situação atual, ainda desenvolvido. Mas para
O indivíduo adulto, o livre-arbítrio é a decisão que vai te colocar numa situação favorável para a segunda moeda, para a moeda celeste, ou vai te colocar desfavorável para essa moeda celeste, ou vai te favorecer nesse mundo terreno, ou não. Porque dependendo da tua conduta, se você é alguém que vive exclusivamente para o mundo terreno, atrás de dinheiro, status, posição, e quer sempre mostrar que está acima daqueles que vivem contigo, então você está criando para si mesmo uma dificuldade de conseguir levar isso à frente. A dificuldade maior está que nós temos os dois momentos na nossa vida. Nem sempre, mesmo aquelas pessoas que vivem integralmente para o mundo material, que só pensam em trabalho, estudo, status, posição, vou fazer doutorado lá fora, vou procurar isso e aquilo outro, e abra mão de algumas coisas importantes no seu relacionamento, na sua convivência pessoal, em determinado momento essa pessoa vai sentir, e de forma muito dolorosa, as atitudes que ela tomou. Depois ela vai perceber que, com o passar do tempo, aquela atitude tomada de maneira decisiva trouxe para ela alguns desagrados no decorrer do tempo. Uma separação inevitável, os filhos que não tiveram ou quase não conseguiram ter contato de maneira afetiva com essa pessoa, a própria família, a parentela toda, mal conseguiu ter contato com esse indivíduo. Então tem uma série de circunstâncias, e sem falar daquelas pessoas que são imparciais, que provavelmente não iria gostar de ter uma companhia de pessoas que têm estado de humor, que têm privilégios, que exige privilégios, que exige status, e essas pessoas imparciais, elas, como o próprio nome já está dizendo, elas não conseguem conviver muito tempo com esse tipo de personalidade. Então esse indivíduo vai chegar um momento em que, seja pela idade, seja por um fracasso lá na frente, ele vai se ver só. E é nesse momento, quando a ficha cai, que aí vem todo o peso da sua irresponsabilidade. E vem também uma cobrança muito grande. Mesmo quando ele afirme que não acredita que a vida continua, algumas coisas começam a pesar sobre ele. Ou sobre ela. Estou falando aqui sempre no masculino, mas vamos entender no sentido da pessoa, não classificando aqui em gênero. Mas que essa pessoa vai, em algum momento da vida dele, sofrer muito. E esse sofrimento carrega um peso gigantesco nos ombros. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque no texto nós estamos falando dessa primeira moeda. Aí você imagina que, como na pergunta, por que os espíritos não influenciariam diretamente? Então imagina que os espíritos, amigos, os tutores, né, aquele anjo da guarda, tivesse contato com essa pessoa tão materialista e dissesse para ele, depois dele ter exercido aquele papel do troco ou do imposto de renda que não quis pagar,
ou mesmo do pacote de dinheiro que não quis devolver, dissesse para ele: por que tu estás enganando, larápio? Imagina que essa pessoa materialista, o mais que tivesse ali os espíritos conversando com ele, nós temos uma facilidade como ser humano de banalizar as coisas de tal forma que é possível que esse indivíduo diga para esse anjo da guarda dele: o que tu faz aqui comigo? Por que estás me cobrando? Não te pedi tua presença. Não exijo que você permaneça comigo. Não quero que você me instrua ou me diga o que eu devo fazer. Sou amadurecido o suficiente para tomar minhas próprias decisões. A gente ouve durante vários textos e vários episódios da vida do Chico, ouvimos durante vários anos, né, e pelos livros, e algumas pessoas me diziam assim: mas puxa vida, como o Chico sofreu na mão do Emmanuel. O Emmanuel era muito duro, carrasco com o Chico, exigindo demais. E aí eu fico pensando, se o Emmanuel não tivesse, se não tivesse o Emmanuel na vida do Chico, teria ele cumprido a sua missão? Teria ele exercido com toda a fidelidade o trabalho que se comprometeu? Todos nós que estamos aqui na vida terrena nos comprometemos antes de vir ao mundo sobre coisas, atitudes, pensamentos de que gostaríamos verdadeiramente que se concretizasse. Somos inspirados quase que diariamente por nossos amigos, tutores, aqueles que nos amam, aqueles que, através de indicação, vieram nos instruir, nos orientar, por amor, alguns deles por amor, outros por missão, mas a maioria por amor, por devoção a você, a mim, e faz o possível para tentar fazer com que a nossa jornada seja mais suave possível. Mas poucas das vezes valorizamos este momento. Ignoramos até mesmo a existência deles. E quando vamos dormir ou acordar, dificilmente fazemos um agradecimento a eles. Sempre nos deparamos que sentimos muita falta daquele parente que partiu. Mas não podemos esquecer que este anjo da guarda, este tutor, muitas das vezes é um parente nosso antigo, que já conseguiu alcançar alguns degraus acima e se prontifica a nos auxiliar, a nos ajudar. Chora quando nos vê triste, alegra-se quando estamos bem na vida, quando estamos alcançando o nosso propósito, aquilo que você se comprometeu. E acredito que fiquem profundamente entristecidos se nos desviamos daquele nosso projeto inicial. Então, nesse aspecto aí que eu gostaria que nós refletíssemos, porque são momentos importantes em que devemos tomar decisões na vida e que essas pessoas, eu falo pessoas que apesar de estarem do outro lado, são espíritos, né, como nós os classificamos, mas são pessoas, espíritos, que têm sentimentos, emoções, choram, riem, assim como qualquer ser humano, mas que faz o possível para nos ajudar. E, em falar em ajudar, Jesus, para poder nos antecipar algumas coisas dessa moeda preciosa celeste, em que ela é a responsável pela a nossa
boa estadia no plano espiritual, é a nossa garantia de que seremos bem acolhidos espiritualmente, nos dar algumas dicas. E cunhei apenas 3 pensamentos simples, apenas para refletirmos. Num deles diz assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Daquilo que nós já conversamos anteriormente, do que adianta você fazer tanto investimento nesse mundo, se dedicar a tal profundidade nos teus objetivos materiais, que você deixe de lado todos os teus compromissos, todos os teus deveres para com as pessoas que dependem, que te amam e convivem contigo. Até onde isso pode implicar na tua saúde física, na tua saúde emocional, na tua saúde mental? Na outra frase, diz o seguinte: não faça ao teu próximo o que você não gostaria que o próximo te fizesse. Para mim, esta é uma lei que, uma vez que conseguirmos inseri-la em nossa conduta, em nosso pensamento, imagina que todo e qualquer momento da sua vida, seja para falar de alguém, seja para falar com alguém, seja para dizer algo de alguém, seja para advertir alguém, seja para orientar, seja para tomar uma atitude contra alguém, e que você colocasse à frente, sempre que você tomasse uma atitude, uma ação contra uma pessoa, se conseguíssemos colocar à frente: não faça ao outro ao que você não gostaria que o outro te fizesse. Já imaginou quantas vezes nós teríamos evitado de magoar alguém, de ferir, de maltratar? Quantas vezes teríamos evitado constrangimentos, humilhações, decepções? Imagina quantos relacionamentos teríamos salvado, quantas amizades teríamos conquistado, quantos amores, e amor no sentido geral do ser humano, quanto bem teríamos feito. Já parou para pensar? Olha o peso dessa moeda. Não faça ao outro o que você não gostaria que o outro te fizesse. E aí eu encerro esse nosso tema com uma proposta de Jesus. Em Mateus capítulo 25, na Bíblia, no item 31. É um texto que, o mais que como espírita saibamos da importância dele, porque haverei de relembrar Paulo e próprio Allan Kardec, nós não tomamos este pensamento tão a sério. Vamos aqui para o texto. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso ou estive enfermo e foste me visitar. Se fizeres a um desses pequeninos, na verdade, é a mim que o fizeste. O peso é gigantesco. Jesus transfere todo aquele amor que você e eu temos para com Ele, por aquela alma gigante, nobre,
que não dá para aquilatar aqui o tamanho. Transfere todas este amor que você tem para com Ele, que temos para com Ele, para aqueles mais necessitados. Se tu vestires alguém, se tu visitares alguém que esteja enfermo ou preso, se tu deres de beber, olha que coisa simplória. Se levares uma roupa, um vestimento para quem não pode adquirir, não pode comprar, parece algo bem simples, né? Mas ele transfere que todo esse amor que você teria em fazer para com ele, que você faça com esses pequeninos. Coloque-se numa situação de dificuldade. Pare assim por 10 minutos e se coloque numa situação de uma pessoa bem pobre, com bem dificuldade. Imagina que nesse momento você acorda de manhãzinha, aí você tem 2 ou 3 filhos, seu esposo ou sua esposa, olha para você e diz, e aí? Tem algo que a gente possa oferecer? Então você pensa, não tem nada. E você fica ali pensando, o que pode fazer para levar o mínimo de uma alimentação básica para as crianças que vão acordar. Então alguém, surpreendentemente, bate na tua porta e chega com a baita de uma cesta básica. Já conseguiu ter essa sensação? Quando Paulo disse que entre a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Quando Kardec coloca na parte mais alta do Evangelho, de todas as obras espíritas, como a lei máxima, fora da caridade não há salvação. É porque esta moeda da caridade tem um valor incalculável. Se nós desejamos divulgar a doutrina espírita, que é uma caridade para aqueles que não vê perspectiva, esperança, se temos o desejo de colaborar com uma situação ou outra, de um amigo que esteja passando por uma dificuldade, mas quando você tem em mente o desejo de amenizar o sofrimento do teu próximo, então você não vai amenizar o sofrimento dele naquele momento, naquela circunstância, mas em qualquer situação. E não será aquela pessoa ou aquela família específica, será em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja. Você vai pensar de que você poderia amenizar a dor daquela família, a dor daquela pessoa. Imagina alguém que esteja no hospital, numa santa casa, morador de rua, ou que seus familiares morem no interior e não tem quem o vá visitar, e que você chegue até lá e leve uma lembrança, um biscoito, um suco que ele gosta, consegue levar alguém para cortar o cabelo. São coisas pequeninas, muito pequeninas, mas têm um valor imenso. Pensemos na moeda, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E busquemos a moeda celeste em toda circunstância. Assim não tomaremos qualquer susto, não teremos qualquer receio quando formos convidados a retornar à nossa pátria espiritual
em qualquer circunstância, em qualquer momento. Porque em qualquer momento você está